Salve galera, tudo bem com vocês? Hoje iniciaremos novamente as aulas sobre pobreza e exclusão. Então vamos começar. É bem simples de entender esse assunto, até porque é algo que a gente vê no nosso cotidiano, tá? Então não vai ter dificuldade nenhuma de conseguir entender esse assunto. Além disso, é uma coisa que faz a gente refletir muito também, a respeito da pobreza. Só um momentinho que eu vou pegar aqui as minhas anotações, que eu não tinha pegado ainda. Aqui. Então vamos lá. Para começar, eu quero fazer uma pergunta para vocês todos, já para começarem a refletir. Se existiu no mundo alguma sociedade realmente igualitária, chegou a existir alguma sociedade em que todos fossem igual? Eu acredito que não, até hoje não se viu nenhuma sociedade igualitária. Sempre houve uma concentração de poder, uma concentração de capital, onde os mais ricos tinham mais benefícios, os mais pobres tinham menos benefícios e uma pequena parte do todo. Seja em qualquer sociedade. Hoje em dia já se vê algumas sociedades mais igualitárias, como por exemplo na Noruega, que a maioria da sociedade tem uma renda favorável, né? E a pobreza é quase extinta, mas todas as sociedades há sim índice de pobreza. Vamos lá? E como eu havia dito, a cultura humana sempre esteve ligada à ideia de distinção. Discriminação entre grupos sociais, poder de decisão restrito, distinção étnica, religiosa e profissional. E você pode ver que sempre houve na cultura humana uma característica de ser superior, de poder distinguir outro ser humano, criticar outro ser humano, seja ele por um determinado grupo social, seja por um poder de decisão restrito, como, por exemplo, se viu nos líderes totalitários, uma distinção ética, um preconceito ético, religioso e até profissional. E por que a pobreza hoje se torna tão pouco aceitável, né? Você pode ver, pobreza, as pessoas têm uma distorção assim tão ruim da pobreza. Eu acredito que é pela produção, né? Hoje no capitalismo se vê uma produção enorme em grande escala, que daria para alimentar toda a população, daria para muitas pessoas não serem pobres, né? Porque tem muito dinheiro, tem muita coisa, então praticamente seria para todos. Seria mais ou menos isso, uma ideia de totalidade, né? E o oposto de pobreza seria a justiça, não é? E eu assisti um filme chamado Luta por Justiça, que a gente vê claramente essa ideia de preconceito. Esse rapaz aqui, que é o ator principal do filme, ele luta contra prisões injustas, e é muito legal e interessante para vocês entenderem um pouco dessa discriminação, desse poder de decisão restrito. E antes de também falar mais, vou a alguns dados. A revista médica do Reino Unido coletou dados de 1.700.000 pessoas e viu que a pobreza encurta a vida tanto quanto o sedentarismo, obesidade, hipertensão e consumo excessivo de álcool. 11 milhões morrem todo ano por má alimentação. Papel da mídia? O que as autoridades atacam mais? Você pode ver que aqui é uma coisa até meio contraditória, né? Pobreza encurta a vida tanto quanto sedentarismo, obesidade, hipertensão e consumo excessivo de álcool. As pessoas gastam um monte de... Enquanto há um conjunto de pessoas que gastam um monte de dinheiro com álcool, muita comida, né, para chegar na obesidade, o sedentarismo, hipertensão, existem outros que não tem nem o que comer e morrem por má alimentação, né? E o que a mídia mais ataca, né? O que ela mais mostra? O sedentarismo, obesidade, não mostra a pobreza, né, gente? Todos sabem disso. E por que isso acontece? Porque
A sociedade que vai trazer lucro para elas, ao lado da sociedade que vai trazer lucro para elas, são as pessoas que têm obesidade, são as pessoas que têm hipertensão, são as pessoas que têm sedentarismo, que são as pessoas mais ricas, né? São as pessoas que têm mais ricas não do modo exagerado, mas as que têm uma condição de vida melhor, né? Podemos dizer assim. Opa, desculpa, gente. Outro dado da pesquisa é que ter baixo nível socioeconômico significa ser capaz de determinar seu próprio destino. Em que sentido? Aqui quer dizer que quando você tem um baixo nível socioeconômico, acaba que você não pode definir seu próprio destino. E eu concordo e eu acredito que seja no sentido de você ter menos oportunidades, né? Uma pessoa que nasceu em um ambiente onde há pessoas mais ricas, onde ela é rica, onde ela tem um poder aquisitivo maior, ela com certeza vai ter mais oportunidades de frequentar uma universidade, melhores estudos, melhor educação, melhor saúde, melhor alimentação. Vocês entenderam? De maneira geral vai ter uma melhor qualidade de vida. E isso vai acabar deixando que ela tenha mais oportunidades. Ao contrário de quem nasce pobre, que acaba não tendo tantas oportunidades por falta, talvez uma falta de educação, uma falta de saúde, uma falta de poder aquisitivo e não vai ter a mesma qualidade de vida. Agora outra pergunta que também é bastante profunda é por que a expectativa dos pobres não são iguais à dos ricos? Por que será? Gente, isso é praticamente claro, né? Os ricos têm bem mais, como eu tinha falado antes, os ricos têm bem mais acesso à saúde, alimentação e uma qualidade de vida melhor. Até na questão dos esportes, que é algo que deveria ser totalmente de graça. Por exemplo, esportes como tênis, golfe, né? Alguns esportes, até natação, é exclusivo para quem tem dinheiro, né? Você não consegue fazer um esporte assim, por exemplo, ter uma bola, ter dinheiro para comprar uma bola. Então acaba, e o tempo também que você tem que trabalhar para conseguir alimentar sua família, você não vai preocupar com a sua saúde, etc. Por isso que os ricos acabam tendo uma expectativa de vida maior, por ter essa melhor qualidade de vida, né? Menos preocupações até. Porque vai ter dinheiro, vai poder comprar as coisas que ele quiser, comida e etc. Vamos lá. Algumas observações aí, tá? Vou falar sobre o relatório da ONU de 2018 que mostra que o número de pessoas com fome no mundo em 2018 era de 821,6 milhões. Ou seja, 1 em 9 pessoas. 1 em 9 pessoas na Terra em 2018 passavam fome, mano. Passavam fome. Isso é extremamente triste. Na Ásia, 513,9 milhões, né, tem da maioria. Na África, 256 milhões de pessoas. Na América Latina e no Caribe, 42,5 milhões. Isso é extremamente triste. Atualmente a gente vive numa situação tão triste também. E a gente vê que situações assim estão tanto presentes quanto agora, porque muitas pessoas botam que a fome está aumentando, mas é culpa do coronavírus, mas isso já havia acontecendo muito antes. E é uma problemática que já está presente na sociedade há muito tempo. E atualmente tem como resolver, né? Resolver tem, né? O problema é que lucro isso vai gerar, o quão bom isso vai ser para quem ajudar. Então é algo complicado. Unicef. Olha isso, gente. Esse dado é chocante. Mesmo com o mundo produzindo alimento suficiente para toda a população do planeta, a cada 4 segundos, 1, 2, 3, 4, uma pessoa morre de fome. Extremamente triste, gente. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, lançou um alerta. 1,4 milhões de crianças correm o risco de morrer de fome em 4 países: Iêmen, Nigéria, Somália e Sudão do Sul. O último declarou que é atingido por um surto de fome. Ainda mais nessa crise que estamos vivendo, isso deve estar aumentando muito. Brasil. Gente, vocês acham que não há problema no Brasil? Olha isso. A miséria extrema atinge 3,2 milhões de pessoas. Miséria extrema. Isso seria 5% da população aqui do Brasil, aproximadamente. É muita gente. 13,12 milhões de pessoas. Extrema pobreza subtendente, uma renda mensal de R$ 145 por mês, galera. R$ 145 por mês eu consigo comprar um tênis pra mim.
eu consigo comprar um tênis. Isso, só um tênis, isso alimenta uma família inteira. Não, talvez até uma família inteira, 146. Por exemplo, essa família aqui, que deve ser um exemplo, né, de uma pessoa, uma das pessoas que passam miséria extrema, ganha R$ 145 por mês. Imagina, gente, é muito difícil se manter, não tem como, na verdade. E essas pessoas poderiam ter uma qualidade de vida, né, melhor, mas não é o que acontece. Índice mundial. Brasil é o 7º país mais desigual do mundo. Eu acho que atualmente ele não é mais o 7º, ele deve ter subido em algumas colocações. E essa desigualdade demonstra que a pobreza poderia ser solucionada se o capital, né, o dinheiro fosse mais bem distribuído, a qualidade de vida entre os países, as pessoas fossem mais distribuídas, que seria o correto, né? A Noruega apresenta o maior índice de desenvolvimento humano. Como eu disse, falado antes sobre ela, né, que quase não tem pobreza lá, as pessoas ganham praticamente muito próximas entre si lá. Por exemplo, a renda per capita lá é verdadeira, não é mentira. Não é mentira lá, né, porque a renda per capita em muitos países não reflete nada. E do Brasil, por exemplo, eu acho que é 30 mil reais. Se todo mundo ganhasse 30 mil reais, né, aqui no Brasil, 30 mil dólares, não sei. Mas imagine aqui no Brasil, se todo mundo ganhasse 30 mil dólares. É uma mentira, né? Ministério da Saúde. 5.653 pessoas morrem de instrução. 5.653 pessoas morreram de destruição no ano de 2017. Eu não sei se esse número está correto, mas é só uma demonstração o quanto de pessoas que morrem por fome. Uma média de 15 pessoas por dia morrendo de fome. Isso é extremamente triste, como eu havia falado. E é isso. Muito obrigado aí por assistir minha aula até aqui. Trarei mais vídeos até a aula 6 de pobreza e exclusão. E é isso. Falou, fui!